Agora, a situação de quem emite é uma outra confusão que acontece. E eu já vi produtores com distribuidora responsável pelo lançamento querendo emitir o CRT, quando na IN diz que o responsável pela emissão é quem tem o direito de comercialização. Quem tem o direito de comercialização quando você assina com o distribuidor, especialmente quando é exclusivo, é o distribuidor. Então, o distribuidor deve emitir o CRT para a TV ou para o cinema, para onde ele for emitido. Agora estamos falando de obra não publicitária. E aí o produtor queria emitir. Então, nesse caso, o distribuidor era o responsável pela emissão e depois de discussão chegou-se a esse consenso e foi feita a coisa certa. Mas existem situações onde o produtor ele não tem distribuidora e ele licencia esse conteúdo para um canal. Aí ele que está licenciando, ele tem os direitos de comercialização. Então ele é o responsável pela emissão do CRT. Ele paga a Condecine e depois que ele recebe o valor do licenciamento, ele se reembolsa. Os documentos necessários para a emissão de CRT para obras publicitárias são o contrato, né, da negociação e a nota fiscal. E pronto. E aí você coloca também ali um contrato da produção, porque o comercial, né, a obra publicitária, assim como a obra não publicitária, tem direitos autorais, tem diretor, tem equipe. Então, se coloca também um contratinho ali de quem fez o quê, com a cessão de direitos para a produtora e também para obras não publicitárias. E aí, o que diferencia uma da outra de novo? A obra não publicitária, para a obra não publicitária, você precisa do CPB primeiro, porque você vai usar o número do CPB na emissão do CRT, para obras não publicitárias. E para obras publicitárias, a emissão é imediata, porque você precisa dessa celeridade para colocar aquele filme no ar. E por que você precisa disso imediatamente? Porque o CRT ele serve para te autorizar a colocar um filme no ar, para fazer a comunicação pública dele, seja aí publicitária e não publicitária. Se você vai apresentar, você vai licenciar para um canal, esse canal precisa ter o CRT para poder colocar no ar. Se não colocou no ar, pode ser penalizado de alguma forma. O CRT ele funciona como um ID comercial, então ele tem um númerozinho lá longo e aí em cada linha do relatório de comercialização, de exibição que a gente manda, tem que ter o seu próprio CRT. Mesmo que alguns CRTs ainda que não sejam pagos, eles têm obrigação de ser comunicados. Então, aqui o CRT autoriza a veiculação de obra audiovisual publicitária ou não publicitária em cinemas, longas, médias e curtas metragens, TV aberta ou fechada, tanto faz, e cada um tem um CRT diferente, com valores diferentes. Então, quando você está acostumado a trabalhar com licenciamento, com distribuição, pelo valor do CRT você já sabe do que ele se trata. E aí, quando uma pessoa te manda o CRT, você, pelo valor, já sabe se ele está certo ou se está errado. E aí, pede a correção, porque ele precisa estar correto para a obra e para o ar. E o VOD está em regulação. Nesse momento, tem uma consulta pública aberta para que as pessoas falem, discutam o que está sendo falado ali. Algumas obras são isentas de emissão, de pagamento da Condecine. Então, nesses casos que eu vou falar agora, você não precisa nem fazer a Condecine. Você tem um númerozinho ali, padrão, que tem nessa apresentação e que tem no site da Ancine. Obras jornalísticas, Jornal Nacional, RN, Jornal da Cultura, nenhum desses vai precisar emitir porque tem um númerozinho padrão. Mas o que tipos de obras que não precisam? Eventos esportivos
e obras que são destinadas à exibição só no exterior, porque no exterior não tem Condecine, então não tem necessidade. Uma coisa o importante é, se o meu canal produziu uma obra, a gente não precisa pagar Condecine dessa obra quando a gente é produtor e vai exibir. Mas, não precisa pagar, mas precisa emitir o CRT. Então, quando você produz uma obra, você é canal, você entra com o processo de emissão de CPB, sendo uma obra não jornalística, e você vai emitir o CRT. Eu tô cismando, tô botando a mão na tela como se esse computador fosse touch, não é. Você vai emitir o CRT, o CPB, como qualquer obra audiovisual, e você vai emitir o CPB, o CRT. E na hora de colocar a sua opção do que se trata, você vai dizer que você é um canal de radiodifusão e proprietário daquela obra, e vai colocar o contrato das pessoas que trabalharam, diretor, produtor, editor, e no final vai aparecer lá que o CRT está sendo emitido com R$0. Mas mesmo que não tenha cobrança nesse caso, que a pessoa diga que é isento, às vezes chega a informação de que é isento e a pessoa acha que é isento também de emitir, mas não, ele só é isento de pagamento. Próxima coisa aqui, alguns tipos de obras podem se confundir. E essas, institucional e filantrópicas, elas não são pagas, mas tem uma questão. A institucional é muito específica. E um monte de gente fala, não quer pagar, e fala assim, esse comercial é institucional. E manda um CRT institucional. Porém, o institucional é um documentário que fala sobre uma empresa. Ele não é um comercial que fala sobre um produto da empresa. Então a empresa vai lá e fala, nós fazemos tal coisa, assim, 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 é o melhor produto do mercado. Ele está vendendo. O institucional, ele vai falar sobre... o institucional, ele vai falar sobre a nossa história. Nós começamos assim, assim, em 1910, e nós crescemos, e aconteceu tal coisa, aí na crise, não sei o quê, e aí, não, é contar a história. O institucional é falar sobre a história. Então, é um documentário, ele não vai ser um comercial que vai para a TV. A filantrópica também não é paga, e às vezes as pessoas confundem um pouquinho. A filantrópica é vamos dar o exemplo do Criança Esperança. Um comercial do Criança Esperança, ele vai ter um CRT de filantropia. E, quando esse CRT é emitido, você envia para a Ancine o filme para que eles comprovem que aquilo ali não tem fundo comercial, que toda a intenção, que o objetivo daquele filme é arrecadar fundos para uma causa, e que esse fundo vai ser enviado para essa causa. Aí a Ancine, confirmando, você recebe o número do CRT na hora, coloca o filme no ar, tudo certo. Mas, se a Ancine entender que o filme é comercial, que não é filantrópico, esse CRT vai cair. Então, é importante que seja, quando for emitir um CRT, não coloque lá filantropia simplesmente para não pagar. Precisa realmente ser. Então, a filantropia define que o canal e que o produtor não terão lucro com a atividade de doação, que toda doação será uma campanha de utilidade pública. Então, vamos parar aqui e fazer a terceira parte.